Olá, meus queridos amigos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Caixa dos Mistérios. E o assunto do vídeo de hoje não é exatamente um tema matemático que cai, né, que cai em prova e tudo mais, mas é um tema meio que cotidiano, é matemática que age no cotidiano das pessoas, né? Tem gente que se pergunta, né, por que a gente estuda matemática, por que a gente entende, afinal de contas, né? Tem esse tipo de coisa. Matemática vive do nosso dia inteiro, né? Tem matemática em tudo. Por exemplo, toda vez que você for precisar de uma certa quantidade de gramas, uma certa quantidade de litros, essas coisas, parece todo dia, simplesmente, né? A trajetória de um corpo. Então, já dito isso, já peço para você, deixa o seu like, se inscreva no canal caso não for inscrito ou inscrita e vamos que vamos ao vídeo. Então, vamos lá. O vídeo de hoje, o assunto mais especificamente do vídeo de hoje é sobre como medir a capacidade de uma cisterna, né? Aquela que serve para armazenar água do povo nordestino. Tem alguns aí que tem outros que não, né? E a cisterna, ela tem um formato. Eu vou já explicar porque que o formato pode ajudar a medir uma cisterna. Então vamos lá. O formato de uma cisterna é algo mais ou menos desse tipo. Um cilindro aqui, não é? Algumas cisternas têm um cilindro assim, não sei desenhar muito bem cilindro, mas tem um cilindro com essa parte bem aqui, né? Um cone, um cilindro com cone, mais ou menos isso aqui. E a gente tem que medir a capacidade dessa cisterna. Por exemplo, pode ter armazenamento de água aqui, não é? A água aqui armazenada. Imagina que isso aqui é a água. Para calcular, para medir a capacidade dessa cisterna, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma fórmula muito usada para calcular o volume, né? O volume dos objetos. O volume, no caso aqui a gente tem que calcular o volume do cilindro. Então, para calcular o volume de um cilindro, a gente precisa pegar, na verdade, a fórmula do volume de um cilindro, tá desenhando aqui, ó. Fórmula do volume de um cilindro é π vezes o raio ao quadrado, πr ao quadrado, vezes a altura. A altura nesse caso, né, vai ser a altura desse cilindro. Vou fazer aqui outro cilindro. Sou péssimo em desenhar, né, aqui, mas sou péssimo em desenhar. Aí aqui, ó, a altura, ela sempre fica a um ângulo de 90 graus em relação ao solo, certo? E aqui esse cilindro vai ter uma certa altura, uma altura H. E aqui, para calcular o raio é o seguinte, ó, o raio, ele é por aqui assim, ó, raio R. E aqui é a mesma coisa, o volume de um cilindro é como se fosse a área de um círculo, só que multiplicada pela sua altura, pela altura do cilindro nesse caso, né? Porque a gente pode simplesmente seccionar, mas aqui vai ficar cheio de círculos iguais. Eles nunca vão mudar a sua área. Por exemplo, se eu fizer um corte transversal aqui, nessa parte aqui vai aparecer um outro círculo e a área desse círculo vai ser igual a essa. Então é a área de um círculo multiplicado pela altura, a área do círculo, πr ao quadrado, ok? Multiplica pela altura e a gente consegue medir a capacidade de uma cisterna. No caso, né, a gente tem aqui um litro, alguns metros d'água. Já vou explicar um pouco mais, né, para converter metro cúbico para litro, que a gente tem certa altura que isso aqui vai ocupar, né? No caso, se pega a quantidade de metros de água, por exemplo, a água tá bem aqui, né, aqui. Aí a gente pega uma altura aqui até a superfície da água, desde o chão, né, da cisterna até a superfície d'água. Isso vai ser a medida da altura que a gente vai ter que calcular para medir, né, a capacidade de uma cisterna, o volume aqui. E eu vou mostrar mais ou menos para vocês como é que veio, da onde é que veio essa fórmula do πr ao quadrado. Eu já vou explicar mais um pouquinho sobre o π. Bem, vamos lá.
quer dizer, a área do círculo, ele vem da seguinte forma. Os matemáticos daquela época, né, na época da Grécia, quando descobriu a área do círculo e tudo mais, Arquimedes e tudo mais, geometria euclidiana, aqui ó, ela dá pra você dividir em pequenos triângulos, pequeno triângulozinho, né, um triângulozinho bem pequenininho, triângulo cujo comprimento é muito pequeno, triângulo cujo o comprimento é bem pequenininho. E aí é o seguinte, para calcular a área desse círculo total, vai existir pequenos triângulozinhos que vão cobrir, né, esse círculo. Então vamos lá, então a área do círculo vai ser simplesmente n vezes aí a área de um triângulo bem pequenininho, como eu mostrei para vocês aqui agora, né? Então ser n, porque todas essas áreas desse triângulo vão ser iguais, aí esse n meio que representa a quantidade de triângulos que apareçam aqui, né, que são praticamente infinitos, são infinitos simplesmente. Aí, vocês se lembram da fórmula da área do triângulo? A fórmula da área do triângulo é a base do triângulo vezes a altura dividida por 2. Por que que tem essa fórmula da base vezes a altura dividida por 2? Bem, vamos pensar que aqui temos um paralelogramo, né? Que tem uma certa altura h, não se esquecendo que a altura, ela sempre vem em ângulo de 90 graus, ela sempre vem reto em relação ao solo, entendeu? Mais ou menos assim, aí que a gente tem uma base. A área de um paralelogramo, né, desse paralelogramo aqui, é base vezes a altura. Só que eu posso dividir em outras duas partes iguais aqui. E aí, só pegar a área do paralelogramo, dividir aqui por 2, vai ser base vezes a altura dividida por 2, certo, gente? Então aqui a área do paralelogramo. Aí aqui, como a gente dividiu em duas partes, vai ter um triângulo aqui e um outro triângulo aqui assim. E aí a gente chega à conclusão que a metade da área do paralelogramo é a mesma coisa que a área de um triângulo qualquer. É a sua base vezes a altura dividida por 2. E foi assim que chegamos à conclusão da área do triângulo, não é mesmo? Então, vai aplicar mesmo raciocínio lógico para a área do círculo. Aqui vamos ter a área de um círculo que é igual a n vezes a base vezes a altura dividida por 2. Só que percebam, ó, aqui ó, a área do círculo, olha só, percebam, eu posso fazer simplesmente isso aqui, não posso, porque como está na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso passar o divisor aqui, né? Olha aqui é simplesmente o perímetro de um semicírculo, né? Um perímetro semicírculo. E o valor de um perímetro de um semicírculo é simplesmente pi, né? O perímetro de um semicírculo é pi vezes o seu raio r. Desculpa, gente, aqui tá cheio de barulho, mas enfim, o importante é entender. Aqui ó, pi. Então isso aqui é um perímetro de um semicírculo aqui, porque isso é n vezes a base, Aí a gente tem um valor aqui na base, né, e vai multiplicar por n. Só que daqui a gente divide por 2, então chega à conclusão que é como se fosse metade, como se estivéssemos calculando a metade, né, do perímetro da esfera. E o valor do perímetro é πr. Ou seja, aqui vai dar πr vezes. Aí eu quero que vocês percebam que esses triângulos, eles são tão pequenos, mas tão pequenos, que a altura deles simplesmente vai tender ao raio, como se na verdade não existisse triângulo. Então, como a altura deles vai simplesmente tendendo ao raio, então a gente chega à conclusão que aí ó, potências de mesma base somam os expoentes. Aqui é 1, mas não precisa mostrar, porque qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. E vamos só somar 1 mais 1, 2. Então vamos ter πr ao quadrado. Certo, pessoal? Ok, mas então já sabemos como é que veio a
fórmula da área do círculo, né? Já abordei como é que vamos calcular a capacidade de uma cisterna, né, para água. Então, quanto é que eu devo colocar o valor do π? O π, ele é um número irracional, certo? Porque o π, ele tem infinitas casas decimais após a vírgula. No caso, o π é 32, 65, 35 e vai até o infinito. Vocês percebem que aqui não existe nenhum período, nenhuma dízima, não tem um período simples, não tem um período aqui que vai se repetindo, não dá para prever o próximo número simplesmente. Não existe nenhum período, então π, pelo fato dele ter infinitas casas decimais e não ter uma dízima, né, não ter um período simplesmente aqui para ele ter valores que dê para prever e tudo mais, ele é considerado um número irracional, certo, gente? Só que para vocês realmente calcular mais ou menos como é que funciona, eu tenho pelo menos um valor mais ou menos um valor aproximado. A gente vai aproximar então o π para 3,14. Este será o valor que vocês terão que multiplicar tanto para achar a área do círculo como para poder calcular o perímetro do semicírculo. E também para poder calcular a capacidade de uma cisterna. Então aqui, ó, o π 3,14 vezes o raio, não esquecendo que o raio é uma medida que vai desde o centro aqui, né, do círculo até a pontinha aqui. Caso, o que você vai fazer? No caso, você vai, como a gente está analisando um cilindro, a gente vai analisar essas partes aqui extremas, aqui, ó. Essa parte aqui que está embaixo, essa parte aqui que está em cima. Aí vai calcular o raio, vai multiplicar por π e multiplicar pela altura. Πr ao quadrado, π é aproximadamente 3,14. Você vai pegar 3,14, vai multiplicar pelo raio e vai multiplicar pela altura, né? A altura que a sua água vai até, né, desde o chão da sua cisterna até a superfície da água. Essa vai ser a altura que você vai calcular. Ok, mas agora eu quero que vocês percebam o seguinte: o raio, né, do círculo, ele vai ser medido em metros, esse tipo um valor medido em metros. Raio ao quadrado vai dar um valor medido em metros quadrados. A altura vai ser um valor medido em metros. Aqui vai ser o volume vai ser um valor que vai ser medida em metros cúbicos. Mas aí é que fica a grande pergunta: como é que a gente vai transformar um metro cúbico para litro? Bem, um metro cúbico equivale a mil litros. Um metro cúbico equivale a 1000 litros. E aí você vai conseguir calcular a capacidade da sua cisterna. 1000 litros, por exemplo, ó, um metro cúbico equivale a 1000 litros. E aí, utilizando essa convenção aqui, você pode determinar as outras também, né? Calcular em litros aqui. Então, vamos pensar. Aqui vai ter em metro cúbico, essa medida aqui vai ser em metro cúbico. Peraí, gente. Aqui, essa medida aqui vai ser em metro cúbico. Então, peraí, se metro cúbico equivale a 1000, então vocês simplesmente, se vocês quiserem a medida em metro cúbico, deixa assim, ou então pega o 3,14. Peraí, mas um metro cúbico não equivale a 1000, então vocês vão pegar aqui e multiplicar por 1000, multiplicar pelo raio, quer dizer, pela medida do seu raio que você achou, a altura, e é simplesmente 314 vezes aí o raio, quadrado vezes a altura, sem se importar muito com a unidade de medida, né, do raio. Se vocês quiserem calcular em litros, 1 litro, 1000 metros cúbicos, quer dizer, 1 metro cúbico, 1000 litros. Ok, gente? Espero que tenha ajudado. E isso aqui é meio como uma nova série que vai ser a matemática do cotidiano. Então espero que tenha ajudado. Se eu tiver ajudado, deixe o seu like. Se inscreva no canal caso não for inscrito ou inscrita. Tenho que lembrar para vocês que alguns de vocês podem acabar se esquecendo. E já fui. E espero que esteja ajudando vocês também. E muito obrigado, desde sempre. E tchau.